Bom dia, senhores. Vamos agora ver a parte de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima. Por que raiz enésima? Tá? É uma raiz onde vocês vão ter outros índices, né? A gente vai ver mais para frente como é que é. Então nós temos aqui um exemplo. Maria costureira precisa confeccionar uma toalha quadrada para cobrir uma superfície com 8.100 centímetros quadrados de área, né? Mas como saber qual a medida de cada lado dessa toalha? Para saber como Maria pode cortar o tecido corretamente, podemos usar a fórmula da área quadrada, dada por A igual a L ao quadrado, né? 81.100 é igual a L ao quadrado, a medida do lado, tá? Dessa maneira, devemos obter um número positivo para L, que elevado ao quadrado tenha como resultado 8.100. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos extrair a raiz quadrada. Tá? Então, a gente está elevando o número ao quadrado, a gente extrai a raiz quadrada. Temos aqui do lado, raiz quadrada de 8.100 igual a 90. Lê-se a raiz quadrada de 8.100 igual a 90. Tá? Por que isso? A gente tem que descobrir qual é o número que elevado ao quadrado, tá, vai dar 8.100. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo. Operação utilizada para resolver a situação anterior, chamada de radiciação. Então, daqui para frente, nós vamos ver a radiciação, tá? Que é trabalhar com as raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, a raiz enésima, tá? Que é uma raiz com índice que nós não sabemos ainda. Então, a gente vai descobrir o que é. Aí nós temos aqui um outro exemplo, né? Qual a medida da aresta de um cubo cujo volume é 216 centímetros cúbicos? Tá? Então, aqui, ó, centímetros cúbicos. Então, nós, em vez de ter a raiz quadrada, nós vamos ter a raiz cúbica. Tá? A fórmula do volume do cubo é aresta, esse Azinho aqui, ao cubo, né? Porque é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Nós temos aqui a base, a profundidade e a altura. Tá? Então nós temos essas 3 medidas. A base, que é a largura, a profundidade e a altura. Então, para calcular o volume do cubo, a gente multiplica, tá? Essas 3 medidas aqui. Ó. Então, nós temos aqui que o volume é A ao cubo, 216 é igual a A ao cubo, né? Que é a aresta do cubo. Para responder a pergunta feita por Jean, devemos obter um número A que, elevado ao cubo, tenha como resultado 216, ou seja, que ele vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 216. Então, a raiz cúbica, né, de 216 igual a 6, pois 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. A forma que a gente vai ler isso aqui é raiz cúbica de 216 é igual a 6. Então, lê-se raiz cúbica de 216 igual a 6. Portanto, a medida da aresta do cubo é 6 centímetros. Tá? De maneira parecida ao cálculo da raiz quadrada e da raiz cúbica, podemos obter raízes com índice maior do que 3. Tá? Por isso que é chamada raiz enésima. Então, nós não só temos a raiz quadrada e nem a raiz cúbica. Nós temos raízes de vários valores. Tá? Então, aqui, ó, raiz quarta de 256 igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 256. Raiz quinta de 243 igual a 3, pois 3 à quinta vai dar 243. Raiz sexta, raiz sétima. Tá? Então, aqui, ó, de modo geral, nós temos a raiz de índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, por aí vai.
devemos considerar alguns casos para o cálculo da raiz enésima, tá? Esse nzinho que aparece aqui, ó. Tá? Se n for um número par, diferente de zero, e a for um número real não negativo, ou seja, que é um número real positivo, tá? E maior ou igual a zero, temos que a raiz enésima de a é o número real b, maior do que zero, tal que b elevado a n é igual a a. Aí temos aqui os exemplos, né? Raiz quadrada, o 2 não aparece dentro da raiz, tá? Então, quando não aparecer nenhum valor, nós temos o 2 aqui dentro. Raiz de índice 6, ou raiz sexta, raiz de índice 4, ou raiz quarta. Se n for um número par, diferente de zero, e a for um número real negativo, ou seja, o a menor do que zero, tá? Não se define a raiz enésima de a no conjunto dos números reais, tá? Somente no conjunto dos números reais. Por exemplo, raiz quadrada de menos 25 não está definido em R, ou seja, dentro dos conjuntos dos reais, pois não há um número real b tal que b elevado ao quadrado seja igual a menos 25. Tá? Raiz quarta de menos 81 não está definido dentro dos reais, pois não há um número real b tal que b à quarta seja igual a menos 81. Tá? Nós não temos nenhum número negativo elevado ao expoente par que vai dar o resultado negativo. Se for um número real ímpar e a for um número real, temos que raiz enésima de a é um número real b, tal que b elevado a n é igual a a. Tá? Nesse caso aqui, como nós temos um índice, né, ímpar, nós vamos poder resolver questões com raiz de radicando negativo. Tá? Esse exemplo aqui, ó, raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, pois menos 4 elevado ao cubo é igual a 64. Né? Aqui, ó, atenção, a radiciação também é definida para radicandos negativos, com índice pares, mas apenas no conjunto dos números complexos. Tá? Esse assunto será abordado na seção conexões. Tá? Ou seja, números complexos é uma matéria do ensino médio. Tá? Esse é um conjunto onde a gente aprende a resolver questões de raiz negativa, tá? Que não vem ao caso agora para a gente nesse exato momento. Tá? Então, é só uma observação para vocês saberem que existe raiz de índice par e radicando negativo, mas só no mais para frente. Lembre-se de que raiz enésima de zero é igual a zero para todo número natural diferente de zero. Tá? Então, qualquer número aqui que for 2, 3, 4, 5, a raiz de zero vai ser zero. Raiz quadrada aproximada. Tá? Para obter um resultado aproximado da raiz quadrada de um número, de números que não sejam quadrados perfeitos, podemos utilizar o método de Harrow. Tá? A raiz n aproximada de a mais b sobre 2. O método afirma que, se um número é igual a a vezes b, com a maior que zero e b maior que zero, então a raiz de n, raiz quadrada de n, é aproximadamente a mais b sobre 2. Usando esse método, observe como determinar
um valor aproximado de raiz de 18. Para isso, considere A igual a 3 e B igual a 6, pois 6 vezes 3 é igual a 18. Raiz de 18 é igual a 3 mais 6 dividido por 2, que é igual a 9 dividido por 2, igual a 4,5. Portanto, segundo o método de Heron, raiz de 18 é aproximadamente 4,5. Quando mais próximo forem os números A e B, mais próximo o resultado será da raiz quadrada, que se pretendem determinar. Tá? Agora, pelo método de Heron, determine as raízes aproximadas de cada item. Tá? Então, aqui vocês vão pegar dois valores que multiplicados, né? Aqui, ó, igual o exemplo aqui, ó. Dois valores que multiplicados vai dar o radicando. Então, você vai pegar dois valores, vão multiplicar e vai achar o que? 54. Depois vai fazer o que? Substituição, né? Do primeiro valor mais o segundo dividido por 2. O valor que vai aparecer aqui vai ser a raiz quadrada do seu número aproximadamente, tá? Não vai ser um número exato, tá? Aí aqui tem, né, quem foi Heron de Alexandria. Aí tem aqui uma explicaçãozinha, vocês dão uma lida, tá? E procurem fazer atividades 1, 2 e 3, tá? Pode tentar fazer esse daqui de baixo também, tá? Pela fórmula de Heron. Tentem fazer isso aqui. E mais pra frente a gente vai tirar essas dúvidas aí. E da matéria anterior, que a gente trabalhou conjuntos, tá? Não esquecendo os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, tá? Dá uma revisada nos conjuntos. Depois também eu irei corrigir tanto o trabalho que eu botei no site, né? Aquele questionário, eu vou corrigir, e as folhinhas que foram passadas para vocês, tá? Eu vou fazer um rascunho com todas as correções detalhadas, cada questão que foi passado, tá? Como se resolve passo a passo, e vou postar para vocês também essas resoluções, tá?